wake up feeling broken. I get up and I lose my devotion. I never stepped astray, but now I lost my way. I can't tell the difference between you, between me, and the search for an answer. I can't tell the truth, even though it takes courage to capture a dancer. The things I fear the most, between you, between me, and the search for an answer. Sure to die away, even though it takes courage to capture a dancer. Hello everyone, welcome to the Godstack, mas dessa vez em português. Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Vocês estão tranquilinho? A vida de vocês está boa? Está sossegada? Espero que sim, espero que a semana de vocês tenha sido uma excelente semana, né? A minha foi uma correria, final de sprint é sempre... né? Sempre é aquele momento que você arruma o cabelinho primeiro, maravilha. Fim de sprint é sempre pesado, né? Não sei como é que é pra vocês, mas nossa senhora, quando você tá com aquela coisa ali pra entregar a feature no final da sprint e aí começa a chegar novos requisitos, é brabo. Mas a gente é desenvolvedor de software, né? Então a gente tá aqui pra desenvolver o software. Foi pesado, mas foi bom, porque, cara, é isso que mais ou menos nós gostamos de fazer na nossa vida, né? Nós gostamos desse desafio, dessas vezes em que aparecem essas coisas e faz o nosso coração bater e a gente acaba entregando no final das contas, porque a gente sempre acaba entregando. Pra ser bem sincero, todos os desenvolvedores de software que eu conheci por aí na minha vida é sempre nego raçudo, né? Se você tem raça suficiente para sentar ali,
fazer de novo, pesquisar e encontrar cadê a resposta e tudo mais, você sabe do que eu tô falando. Bem-vindo a todos, bem-vindos a Godstack. Hoje eu quero muito falar sobre os workers de background. Eu queria muito chegar lá para mostrar para vocês, mas antes disso a gente precisa entrar na parte de authorization, certo? Bem, vou abaixar a música um pouco, tá? Altinha. Tá lá. Agora acho que tá razoável para todo mundo me escutando melhor, certo? Bem-vindos a Godstack. Mais uma vez, eu queria muito entrar com vocês em Worker, mas antes a gente precisa... Deixa eu até passar já para a tela de desenvolvimento. There we go. Mas eu queria falar com vocês sobre a parte de authorization. Essa é uma parte muito importante no desenvolvimento de software de uma forma geral, né? É uma parte em que eu acho que eu desconheço softwares que não usaram algum tipo de authorization. E a primeira coisa que nós precisamos entender, que nós precisamos saber bem, qual que é a diferença entre authorization e authentication? Entre autorização e autenticação. Deixa eu colocar mais pra cá. Por falar nisso, deixa eu ver a câmera aqui como ficou. Ó, eu ganhei um... não sei se vocês sabem, eu sou fã do One Piece, né? E eu ganhei aqui um Roronoa Zoro. Ó. Nice, né? Ó que da hora. Ele vem com as espadinhas já tudo. Tem mais espadinha, na verdade. Ele veio com 6 espadinhas esse daqui. Não tem só essas 3. Ele veio com 6, na verdade. Tem umas branquinhas e tal. Poderia ter utilizado as branquinhas também, dava um destaque maior. Já tô quebrando tudo o negócio. E eu gosto de deixar ele assim, ó. Yeah. Não. A espada vai aqui. Bem. Não sei se vocês sabem, mas eu sou muito fã de One Piece, cara. Muito fã de One Piece. Então, pra vocês que não sabiam, tá aí. Agora eu não consigo colocar o bagulho em pad, não. Pronto, ficou lá. Tá. Quem és tu que podes fazer? E aí, Albas, como é que tá, meu querido? Seja bem-vindos a Godstack. A gente tá falando sobre desenvolvimento de software. Meu nome é Breno Mazieiro. Esse, pra quem vocês, né, pra quem não conhece, esse é o Albas, famosíssimo já aqui na live, acompanha a gente já há um bom tempo. Ele é um sênior desenvolvedor de software em Java e um dos caras que, né, ajuda bastante a gente por aqui. Seja bem-vindo, Albas. Eu ganhei um Roronoa Zoro, cara. Legal, né? Bem, voltando ao que importa. Authorization e Authentication. Autenticar-se em um sistema dado que você envia, né, na maioria das vezes, usuário e senha, esse sistema te responde dizendo se você é um usuário válido dentro daquela aplicação ou não, né? Se você é um usuário que está cadastrado ali e pode ter algum tipo de acesso dentro da aplicação. Então, o processo de autenticação é simplesmente você enviar credenciais e receber de volta uma resposta positiva ou não, se as suas credenciais são válidas ou não. Mais uma vez, na maioria das vezes a gente usa usuário e senha, certo? Então, deixa eu abrir o Insônia aqui. Isso que a gente fez, esse processo que a gente fez, é um processo de autenticação, né? Quando eu dou aqui um sign in, certo? Que eu não liguei o servidor aqui, deixa eu dar um declin aqui. Já tá. Docker Compose App. Deixa eu subir. Server listing, beleza. Então eu posso simplesmente enviar, pronto, ó. Então eu estou enviando para o servidor usuário e senha, ele está me retornando de volta o token em refresh token. Isso é um processo de autenticação, ou seja, passo o usuário e senha, recebo credenciais de volta, com essas credenciais agora eu começo a poder trabalhar dentro do meu sistema. Bem, então isso é autenticação, mas aí eu tenho o processo de autorização. O que é o processo de autorização? Vamos supor, por exemplo, vamos fazer o seguinte, certo? Que é
o que a gente vai fazer agora é criar usuário, todo mundo pode, certo? Então, criar usuário não vai ter nenhum processo de autorização. Mas deletar usuário, alterar usuário, né? Alterar e deletar usuário, né? Alterar e deletar usuário, eu vou querer que ou seja o próprio usuário fazendo isso, certo? Então, eu como usuário tenho o direito de modificar as minhas informações e me apagar. Ou um admin. Então, esse vai ser o nosso processo de autorização. No nosso processo de autorização, e isso que é um processo de autorização, dado que eu já estou autenticado no sistema, o que eu posso ou não posso fazer dentro do sistema. Porque mesmo que você se autentique no sistema, não significa que você pode fazer tudo. Você pode fazer algumas coisas, outras você não pode. Então, por exemplo, um usuário que não é admin, ele não pode alterar as informações de outro usuário, certo? Então, para isso, a gente vai usar uma técnica de autorização, ok? Bem, o primeiro passo, né? O primeiro passo que a gente vai precisar fazer para trabalhar com autorização a gente vai ter que vir aqui e quando eu receber a requisição, eu tenho que olhar no cabeçalho da requisição se existe algum token. E dado que esse token existe, eu tenho que saber se esse token é válido ou não, ok? Então vamos lá. Eu vou mudar um pouco esse context, lembrando no GraphQL, todas as requisições que chegam, elas entram pelo context, certo? Então o primeiro lugar que a sua informação, que a sua requisição vai chegar é no context, certo? E tudo o que o context retornar, o objeto que o context retornar, vai ser utilizado no CTX dentro de todos os resolves, certo? E quando a requisição chega, você vai ter aqui a informação da requisição e da connection, ok? Essas duas informações vão estar disponíveis para você. Então você pode olhar na requisição e ver se no cabeçalho dela tem um token ali, certo? E aí você pode validar esse token. E é exatamente o que a gente vai fazer. Então agora, né, em vez da gente só... eu vou até colocar aqui assim, fica mais fácil. Vou pegar isso aqui, vou pegar isso aqui. Ctrl X, vou aqui dentro, vou dar um return. Vou retornar esse cara aqui e só dar um console log aqui, ó, pra gente ver o que tá na requisição. Na verdade console log nada, né? Só vou deixar aqui, mas agora a gente pode fazer aquele nosso esquema lá, ó. Vou entrar no back-end. Vou codar de dentro do back-end. Na verdade, ser bem sincero, eu posso codar sempre de dentro do back-end. Eu nem preciso... eu vou deixar aqui porque vai que... Até deixar do lado de cá, pronto. Então vamos lá, vamos codar aqui de dentro do back-end. Vou fechar isso tudo. Então tá lá. Eu posso abrir uma coisa a mais aqui. Volto uma pasta. Limpo tudo e subo o Docker. Docker Compose App. Tá lá, pronto. Pelo menos eu fico vendo aqui, né? Então vamos lá, na minha interface, no meu servidor, eu vou, primeiro de tudo, remover todos os breakpoints e vou colocar... Ué? Eu não salvei? Eu não salvei o arquivo? Não salvei o arquivo. Tá, agora salvei. Nice. Eu vou colocar um pontinho aqui pra gente ver o que tem na requisição, no connection e todas essas coisas que a gente possa dar uma olhada nisso. Vou só apertar o F5 aqui. Eu já expliquei isso tudo na aula de Docker, né? Como é que fazia para debugar dentro do container do Docker e tudo mais. Tem aula sobre isso. Se vocês quiserem saber como é que eu faço isso, já tem a aula lá disponível para vocês sobre isso. Vou mandar um send lá. Então, requisição chegou, ela chega no context. Primeiro lugar de tudo. Sempre vai ser o primeiro lugar. E agora a gente pode observar a requisição aqui, ó. O que tem nela? Deixa eu fechar esses watches, esses callbacks, essas coisas todas aqui. Ó, tá lá. Vem um montão de informações, na verdade, né? Vem os parâmetros da minha aquisição, paths, IPs. A gente está mais interessado aqui nesse header, né? No header da aquisição. Porque se eu mandar algum token, qualquer tipo de token, ele vai aparecer aqui. Vamos até fazer um teste aqui, ó. Vamos aqui no header da minha requisição, vamos colocar authorization, certo? Deixa eu logar um usuário aqui, ó, sign in, e eu vou fazer isso no update user, né? Não. Que
daí... Vamos colocar nesse... pode ser no sign-in mesmo. A gente nunca faria isso, né? A gente nunca colocaria no sign-in. Mas eu vou colocar só pra gente ver o token. Eu vou escrever qualquer coisa aqui, ó. Certo? Vou escrever isso daqui. Vou vir aqui, mais uma vez, dar um F5, ó. E enviar pra lá. Beleza. Então vamos dar uma olhada na requisição aqui, ó. Vamos dar uma olhadinha ali no Readers. Certo? E tá lá, ó. Authorization, tá aqui, ó. Eu recebo esse header. Então eu posso olhar dentro do header e ver se ele tem um authorization lá. Se ele tiver um objeto de authorization, a gente pode pegar o token e fazer e tentar ver se esse token é um token válido. Certo? Então vamos fazer isso. Então, vamos lá, ó. Const token, certo? Só que agora eu preciso criar uma função que vai verificar esse token para mim. Ao invés de eu criar essa função aqui, eu vou lá no shared, no meu core, certo? Opa. E no meu shared, no meu core, eu vou criar uma função chamada checkToken, certo? Que essa função vai ser responsável por... Então vou vir aqui, ó, new file, ó, checkToken.js, ok? Beleza. E aí essa função de checkToken, vamos lá, const checkToken igual, é sempre a mesma coisa, viu? Ó, a gente vai criar JavaScript, ó, export, e aí, né, se você pode fazer nominal ou não, né? Eu gosto, depende do caso. Nesse caso aqui, como eu vou jogar tudo dentro de um index, né, para fazer esse tipo de coisa aqui, então eu prefiro não fazer default, né, não exportar default, ok? Então esse checkToken eu preciso que ele receba a requisição e a connection, certo? Que é a mesma coisa que eu tenho lá no meu servidor, ó, requisição e connection. Essas duas coisas eu vou passar para esse cara do checkToken, certo? Então a primeira coisa eu preciso ver se o cara tem uma connection. Por quê? Eu posso ter requisições que são requisições HTTP, mas eu posso ter... eu posso ativar também... como é que chama? Putz, essa semana foi pesado porque meu cérebro tá até fritando. Eu posso estabelecer... uma conexão direta, um túnel direto entre o back-end e o front-end. Esqueci agora. Mas, seguinte. Vamos lá. A minha cabeça daqui a pouquinho vai lembrar, me desculpa. Vamos lá. Context token. Certo? E eu preciso verificar se tem uma conexão ativa entre o back-end e o front-end. Certo? Se tiver uma conexão ativa entre o back-end e o front-end, esse token vai estar no connection, certo? Se ele estiver lá, eu já retorno, porque todas essas requisições, elas são obrigatórias serem conexões autenticadas, certo? Se não for, então isso significa que eu posso retornar o token que tiver, né? Então vou lá pegar headers, certo? E authorization, ok? Se eu não tiver esse cara, eu quero só que ele retorne uma coisa vazia para mim, ok? Então, é isso. Se eu tenho uma conexão aberta estabelecida entre o back e o front-end, Jesus, eu esqueci o nome da coisa. Mas enfim, se eu tiver uma conexão estabelecida, o token vai estar por aqui. Se não, ele vai estar por aqui. Por que eu não estou fazendo ou vazio? Porque... se não tiver isso daqui, eu quero que ele retorne um null para o cara, certo? E aqui ele está retornando somente uma string, ok? Isso daí. E aí no meu servidor, então, né, já que eu tenho o share... Opa, esqueci de colocar no index, né? Então tem que dar um export asterisco aqui também, ó. Asterisco from, né? checkToken.js, tá lá. Pronto. Agora, com essa exportação, ele está disponível aqui dentro do meu shared. Então, o meu token vai ser o shared.core.checkToken, certo? E esse cara eu passo a requisição e a connection, ok? E agora eu vou dar um console log. Nem preciso. Dar um console log. Já tem o pontinho ali. Na verdade, eu vou colocar o pontinho aqui, porque daí o token já foi.
certo? Vou dar um F5 aqui, ó. Vamos lá executar e vamos ver o que aparece, ó. Ó o token meu, certo? Então ele achou já o token lá dentro do meu headers e retornou, ok? E agora, o que acontece? Eu preciso, o próximo passo que eu preciso fazer é verificar esse token. Então não só checar se existe um token na minha requisição ou não, mas dado que eu tenho esse token, verificar se esse token existe ou não. E caso esse token seja... Aí vai acontecer algumas coisas, né? Caso esse token seja válido, então eu quero extrair o usuário que está ali dentro daquele token, certo? Se esse token não for válido, eu quero retornar esse usuário como um usuário anônimo dentro do meu sistema. Porque, mais uma vez, quando uma pessoa entra dentro do meu sistema para fazer alguma coisa, ela não precisa estar autenticada, né? Algumas coisas ela pode fazer sem ser autenticada. Por exemplo, se logar no sistema, né? Você não vai logar no sistema estando logado. Não faz sentido. Então você pode ter requisições que vão entrar, então esses usuários a gente vai ser conhecido como usuário anônimos, certo? Então eu vou colocar esse cara aqui, ó, const user vai ser, e mais uma vez, né, eu teria que criar aqui, ó, shared.core, e eu vou criar o token verifier, e aí eu passo o token para esse cara aqui e, obviamente, o user vai estar no objeto que é retornado, certo? Então, agora o que eu preciso fazer é criar essa função aqui. Então, vou fazer a mesma forma que eu fiz aqui, ó. New file. Opa, deixa eu até copiar aqui que fica mais fácil. New file, coloco esse cara aqui, ó, JS. E aí a mesma coisa de sempre. Const o cara, uma arrow function, aqui, ó, e dou um export assim, para depois eu poder usar dentro do export asterisco do index, certo? E agora a gente vai trabalhar com o token verify, certo? Então a primeira coisa aqui, ó, decoded, certo? Igual a false. Então eu já considero que o cara ele não mandou nada válido, o token não é válido, tá? Eu já começo considerando isso, certo? E aí, obviamente, eu tenho que receber um token aqui, né? Token. Isso. E aí eu já pergunto aqui, ó, se o cara me mandou um token, certo? Se ele me mandou um token, eu vou ter que fazer todas as verificações, certo? Só que se ele não mandou um token, certo? Se ele não mandou um token, aí eu vou retornar, return, certo? Eu vou retornar um objeto, que esse objeto tem ID, mas o ID é null, ok? Por que eu estou fazendo isso? Dessa forma eu sei que dentro do meu sistema, se chegar nos resolvers uma requisição que no contexto tenha um usuário e que o ID desse usuário seja null, esse cara é um cara anônimo dentro do meu sistema, ou seja, ele não mandou um token válido. Então ele não tem permissão de nada. Então ele vai poder fazer pouquíssimas coisas dentro do meu sistema, como por exemplo se logar, certo? Então logar ele vai poder fazer, mas por exemplo alterar um usuário ele não vai poder, apagar um usuário não vai poder. Então você vai conseguir decidir pelo ID que está ali se ele tem isso ou não, ok? Eu vou passar agora o decoded, certo? Igual. Aí eu vou usar a biblioteca do JWT, né? Que a gente já tem. Então deixa eu até importar ela aqui, JWT. JSON Web Token, mas na verdade aqui não é isso aqui. É JWT. Opa, JWT. Tá lá, ok? Então esse cara aqui vai ser um JWT, ponto, certo? E aí eu tenho o verify, certo? Para esse verify eu tenho que passar para ele o token, ok? E o JWT secret. Então vamos lá, ó, process.env.jwt secret. Mas de onde está vindo esse JWT secret? Cara, esse JWT secret vem das aulas anteriores, né? Que a gente trabalhou nas aulas anteriores e a gente criou esse JWT secret. Ele tá... Deixa eu pegar aqui o outro código, né? Ele tá... aqui é o backend. Não é esse cara, é esse cara aqui. Tá aqui, ó. De novo. Ó, no .env a gente criou ele, ó, JWT secret. E a gente colocou ele no nosso Docker Compose,
ok? Então ele está aqui também, ó, JWT Secret, ok? Então a gente já tem esse cara injetado no nosso sistema, então ele já tem disponível na variável de ambiente. Mesmo assim, mesmo ele tendo na variável de ambiente, é bom você garantir que, né, vai que algum cabeçudo estava trabalhando com o sistema ali e ele esqueceu de colocar o JWT Secret. Então é sempre bom passar um ou aqui, porque se esse cara falhar, você vai falhar toda a requisição, seu sistema quebra, né? Então eu vou colocar some serious secret, certo? Você devia usar qualquer outra coisa aqui. Às vezes é até bom deixar falhar o sistema para a pessoa saber, pô, não setei alguma variável de ambiente, né? Mas no caso, vamos fazer assim. E o que acontece é o seguinte, o JWT, ele, na verdade, se o verify não funciona, ele não retorna um null, ou um zero, ou um false, ou alguma coisa assim. Ele dá um erro, ele dá um throw de erro. Então, como ele dá um throw, é obrigatório a gente usar o try catch para poder pegar essa informação. Então, eu vou pegar aqui, ó, e vou colocar aqui dentro de um try catch. Ok? Por quê? Se der erro, eu vou querer dar um throw new. E aí eu vou ter que importar o Apollo de novo, né? Aqui, porque eu não tenho acesso ao shared. Se bem que eu poderia passar o acesso ao shared, né? Viva, essas aulas estão gravadas em algum lado? Cara, tem no YouTube. Se você der um... deixa eu ver aqui, como é que eu pego aqui pra ti, ó. Só dá uma exclamação YouTube, que daí ele... Deixa eu colocar aqui pra ti, ó. Exclamação YouTube. Lá no YouTube tem todas as aulas, porque aqui na Twitch eles não deixam as aulas por muito tempo, né? Então lá no YouTube fica tudo gravado. Conforme as aulas vão passando aqui, terminando aqui, eu vou subindo tudo lá no YouTube. Beleza? Maravilha. Então eu tenho que importar o Apollo de novo, né? Então eu vou fazer isso, Apollo Server, from Apollo Server, tá lá. E aí eu consigo dar um throw de um erro, né? Ponto Apollo Error, certo? E aí eu sempre passo a mensagem, né? A primeira coisa é a mensagem, a segunda coisa é o código, né? Então, this is not a valid token, ok? Ou seja, isso por causa da pessoa ter passado um token, mas esse token não é mais válido. Pode ter invalid token. O token pode ter expirado, ele pode não ser efetivamente um token válido e assim sucessivamente, certo? Agora, o que eu preciso fazer depois desse try catch eu quero verificar agora, né? O decoded, ponto, e aí ele teria ali dentro um sub, né? Então, tipo, se eu não tenho esse sub, certo? Da onde que vem esse sub? Quando a gente cria um cara lá nos esquemas, se a gente for lá no users, mutations, user sign in, certo? Se você ver, eu passo um sub aqui, ó. O que é o sub? É o ID do usuário, certo? O ID do usuário que está logado. Quando a gente loga o cara, a gente coloca isso dentro do token. Então, se ele não tem, né? Então, tipo, se eu peguei o token é válido. Só cheguei hoje e não vou conseguir ver tudo. Assim, posso ver com... com certeza. Com certeza. E se você tiver alguma dúvida durante as aulas que você vê lá no YouTube e quiser vir aqui perguntar, pode perguntar, sinta-se à vontade que eu te explico, não se preocupa com isso. Beleza? Então vamos lá. Se o cara não mandou o ID do usuário, certo? Então eu vou ter que dar um erro aqui também, né? Só que daí eu dou o mesmo erro. Eu digo, é um token inválido. Não reconheço esse token. Se não, aí sim, né? Eu posso retornar tranquilamente o decoded.userData. Mas o que ele está reclamando aqui? Constant? Não é let. Pronto, agora funcionou. Da onde vem esse userData? Mais uma vez, quando o cara faz o login, ó, eu crio esse objeto aqui de userData, ó. Então ele vai receber todas essas informações do usuário. Então aqui ele vai ter no sub, ele vai ter o ID do usuário.
Dentro, né, do próprio user data aqui, você vai ter o ID também. Você vai saber se o cara é válido ou não dentro do sistema e todas as permissões que ele tem e que ele pode utilizar dentro do sistema vai estar ali também. Então, isso tudo eu vou retornar. E tudo isso que eu estou retornando, lá no meu servidor, ele vai estar dentro desse usuário. Esse usuário eu vou injetar no objeto, né, que vai ser retornado, ou seja, todos os meus resolvers eles vão ter acesso através do CTX. Então eu consigo fazer ctx.user.id, certo? Se existe ctx user ID, significa que é um cara logado no sistema, entendeu? E com isso eu vou conseguir efetivamente dentro de cada um dos meus resolvers, eu vou conseguir fazer o processo de autorização do meu sistema, que agora eu consigo decidir, porque eu tenho o ID do usuário e todas as permissões dele, eu consigo decidir se ele pode fazer alguma coisa ou não. Vamos dar uma olhadinha aqui como é que ficou esse usuário, né? Só que em vez de eu passar um token qualquer coisa aqui, eu vou passar o token mesmo, ó. Um token de verdade. Ele está reclamando aqui por quê? Ah, porque... Ué? Como assim? Login. Tá. Deixa eu só apagar isso aqui. Deixa eu colocar aqui. Tá aí pra lá. Token verifiers. Ah, claro. Claro. Eu preciso vir aqui, né? Obviamente, depois que eu criei a função, eu preciso exportar ela. Token verifier. Tá lá. Token verifier JS. Salvei de novo. Ok. O terminal tá lá. Subiu de novo. Vou dar meu F5 aqui. Vou vir aqui. Mandei. Invalid token. Ah, tá. Eu mandei um token que realmente ele não é válido. Na verdade, deixa eu não mandar o token. Ó, beleza. Ele vai bater aqui. Só vou deixar rolar, que esse cara aqui vai receber um token. E agora eu posso passar authorization. E vou passar o token aqui, ó. Que agora tem um token válido. Certo? Vamos fazer de novo. This is not a valid token. Really? Mas eu nem cheguei aqui. Vamos ver. Ah, tá. Porque ele não... Loguei. Passei. Passa de novo. Beleza, recebeu. E agora eu vou mandar. Beleza, deixa eu ver o token que chegou aqui. Como não é um token válido? Claro que é um token válido, meu querido. Quando eu crio o token, que é o create token, vamos ver aqui, ó. JWT Secret, então tá certo. Token verify. Deixa eu colocar um pontinho aqui, ó. Vou dar um F10, que ele vai bater bem aqui. Então vamos ver o que está acontecendo. Beleza. Decoded. Ué? Não tem o sub? Não, tem sim. Ah, o sub está dentro de user data. Que estranho. Por que ele foi parar lá dentro? E aqui ele vai dar o throw. Tá, faz sentido. Deixa eu ver aqui, que eu acho que no sign eu fiz coisas feias aqui. Fiz coisas feias. Nossa. Esses caras todos aqui, ó, não participam do user data. Esses caras são aqui do lado de fora, ó. Puxa vida. Então, se eu errei aqui, provavelmente no user refresh token tá errado também. Exato, lá. Ele não faz parte do user data. Esses caras fazem parte só do token. Então, eu posso apagar aqui, ó. E no validate user, eu acho que ele faz a mesma coisa, né? Então, eu poderia ter feito uma função que faz isso para mim, né? Ao invés de... Porque daí é sempre a mesma coisa, né? Aí vocês viram que eu tive que alterar num lugar, eu tive que alterar em 3 outros lugares. E eu tive que lembrar de todos esses 3 outros lugares, né? Então, provavelmente essa parte aqui do token deveria ser uma função, certo? Que essa função já ficasse toda bonitinha aqui, organizada. Isso aqui na verdade é só um objeto, eu só errei objeto mesmo, a função já está aqui. Tá certo, na verdade. A função já está ali. Eu só errei o objeto mesmo.
Faz parte. Bem, então vamos lá. Vou remover o token de novo. Vou logar. O cara tá logado. E agora eu vou... Deixa eu ir aqui. Eu quero dar um F5, na verdade. E vou mandar aqui, ó. Beleza, ó, bateu. Vamos ver o token. Tá lá o token. Vamos dar um F10. Ele vai bater lá dentro. Token, decoded. Tem o sub agora? Tem o sub. Então, lá. Agora tem o sub. Então, tendo o sub, ele vai retornar o user data. Beleza, vamos ver o que tem no user. Lá, no user tem todas as informações de user data. Ó. O ID do usuário, se ele é válido ou não, e todas as permissões que ele tem. No caso, ele tem só permissões relacionadas ao usuário. Certo? Então, stick dali. E aí ele vai fazer tudo que tiver que fazer para dentro do meu resolver. Mas eu vou apagar aqui, porque eu quero de verdade usar isso por exemplo, no update user. Tá bom, pá. Vou fazer isso no update user, certo? Então, no update user, eu quero fazer um processo de autorização. Então, agora que eu já sei que o usuário está no meu contexto, então eu vou fechar todo mundo aqui e vamos lá para dentro agora do meu esquema, ó, do merge user, certo? Então, olha só, quando eu vou fazer create user, eu não vou ter authorization. Então, vou até remover isso daqui. Ó. Não vou ter authorization. Mas quando eu for fazer update user, eu preciso fazer authorization. Ok? Só que esse processo de authorization, eu vou colocar lá dentro do meu core. Então, eu vou criar ele aqui, ó. Authorization.js. Ok? Então, vamos criar aqui. Deixa eu dar um F2 aqui. Opa. Dá um F2 aqui. 2, copio. Opa. Const authorization igual tal. Beleza? E aí, a mesma coisa. Export authorization. Beleza? O que o authorization ele precisa receber? Ele, primeiro de tudo, ele vai precisar receber o context, porque se der algum erro, eu vou ter que usar o error handling que está dentro do context, do context. Eu quero saber que tipo de permissão que você está perguntando se o usuário tem ou não, certo? Se vocês lembrarem, lá nas migrations, quando a gente teve a aula de migrations, deixa eu fechar esse monte de modules aqui, a gente criou aqui as permissions, certo? Nossa, tá tudo bugado o negócio aqui. Index.js, pronto. E aí, quando a gente inseriu depois na seed, a gente inseriu, se vocês verem, tá bem aqui, ó. A gente criou só autorização de create, read, update e delete de usuário. Então, a gente tem essas 4 autorizações, certo? Então, isso daqui é o tipo de autorização que ele vai ter. Tipo user create, certo? User create eu não vou usar, todo mundo vai ter de user create. Mas e de read? Esse cara tem autorização de ler usuários? Esse cara tem autorização para fazer update de usuários? Certo? Como admin, ele vai ter. Então, esse aqui é o tipo de autorização que ele tem. É o que ele está tentando acessar. Certo? E eu também vou poder passar o ID do usuário. Porque tem aquele caso em que o usuário está tentando alterar a informação que é dele. E aí ele pode. Então, por exemplo, assim, ó, o usuário não tem autorização de alterar usuários, mas ele tem autorização de alterar a si mesmo, ok? Eu vou começar esse ID, já vou deixar ele inicializado como inválido, ok? Ou seja, sempre considero o ID inválido. Então, primeira coisa que eu preciso fazer, se ctx user, na verdade, desculpa, user permissions, certo? Se o cara não tem o array de permissão ali, então ele já não está autorizado já de saída, né? Então, ctx core error handling, certo? E aí eu já posso quicar o cara já automaticamente aqui, ó. You are not authorized to do that. Eu não sei o que ele está tentando, mas to do that, generic, certo? E respondo como not authorized. Tá lá, authorized, ok. Certo? Então, primeira coisa, se eu estou chamando uma função de autorização e o cara não tem o array de permissão, eu já quico diretamente o cara, certo? Segunda coisa que eu preciso fazer é saber se ele tem a permissão que ele está querendo.
Então, has permission, ok? Como é que eu vou fazer isso? Então, ctx.user.permissions, certo? Porque ele vai ter ali um array de permissions e eu vou tentar encontrar essa permissão, certo? Quando você usa o find do JavaScript, ele te dá uma permissão por vez, ok? E agora eu preciso verificar se essa permissão é igual ao tipo. Ou seja, no array de permissão do meu usuário, ele tem aquela permissão específica? Se ele tiver aquela permissão específica, né? Beleza. Mas, e se ele não tem? If not has permission, certo? Se ele não tem, o que eu vou fazer? Não está autorizado também. Então já quico o cara. Mas, antes de quicar o cara, dizendo que ele não tem permissão para fazer isso, eu tenho que fazer uma pergunta aqui para o cara. If ctx.user.id é igual ao ID que está vindo. Certo? Se for true, aí eu retorno true. Certo? Por quê? Olha só. Eu procurei se o cara tem a permissão. Ele não tem a permissão. Tá, dado que ele não tem essa permissão, eu pergunto, o ID do usuário que está tentando executar aquela coisa é o ID que eu estou recebendo no token? Se for, né? Então aí tudo bem. É como se o usuário estivesse tentando alterar a sua própria informação. Ele não tem autorização para alterar usuários, mas ele tem autorização para retornar, para alterar a própria informação, certo? Então, beleza. Então, se eu passar um ID falando, olha, ele está tentando alterar a informação do ID desse usuário. Ah, mas o usuário que está vindo também tem o mesmo ID? Tem. Ah, então ele vai deixar você alterar essa informação, ok? Beleza. E aí, eu tenho que saber uma outra coisa também, ok? Dado que ele tem permissão, então eu já verifiquei ali se ele tem um array de permissão. Depois eu verifiquei se ele tem a permissão específica, certo? Se for o ID eu já retorno true, mas se ele tiver a permissão específica, agora eu preciso fazer uma outra coisa. Eu preciso saber se o usuário já se validou. Então eu tenho que pegar aqui o isValid, certo? IsValid. Ou seja, se ele não tiver válido, mais uma vez. Só que daí, ao invés de eu retornar que você não está autorizado, eu vou dizer que, né? This user, vamos lá, this user should validate first, certo? E aí eu vou retornar aqui, ó, user should validate. Validate. Beleza. Ok? No final de tudo, return true. Porque daí ele é um cara válido, é um cara que tem permissão, então vai lá e faz o que você tem que fazer. Mas essa comparação vai dar invalid igual ao ID? Ah tá, olha só. Isso daqui eu estou setando como um parâmetro inicial. Se o cara não passar o valor de ID aqui, se ele não passar ID, eu chamo o ID de invalid. E aí, na hora de ver a permissão, se o cara não tiver a permissão e o ID não for igual ao ID que está do cara logado no sistema, então ele vai retornar um erro, dizendo que você não está autorizado. Mas, se o cara passar na função um ID, esse ID que for passado na função vai sobrescrever esse valor. Então não vai ser mais invalid, vai ser um ID específico. Beleza? PW Código, seja bem-vindo, meu caro. Boa noite, como é que você tá? Tudo bem? Rapadura é doce, mas não é mole. Cara, depende da rapadura, viu? Eu vi uma galera esses dias atrás... Pô, por incrível que pareça, você falou uma coisa que esses dias atrás eu até... O YouTube, ele recomenda às vezes umas coisas que são, tipo, muito aleatórias. Que você fala, o quê? Mas, enfim, tava falando sobre o processo de produção de rapadura. E aí tinha uma rapadura que era mole lá. Por incrível que pareça, né? Os caras estavam fazendo a rapadura e tinha uma que era mole. Mas, num contexto geral, realmente, rapadura é doce, mas não é mole. Ah, mas se não é mole, a gente, né, treina a dentada e segue, né? A gente é brasileiro, a gente chega lá, a gente dá um jeito.
A gente melhora a dentada, a gente quebra tudo em pedacinho. Um jeitinho a gente sempre dá. Então vamos lá. Authorization tá aqui. A gente vai ter que colocar, obviamente, authorization aqui dentro também. Então, authorization.js. Beleza. Então vamos lá. Eu posso usar agora o CTX Core Authorization. Certo? Então, vamos olhar a Authorization. Olha, recebe 3 coisas. O CTX, o Type e o ID. Ok? Então, CTX, eu posso simplesmente passar o CTX que está ali. Qual que é o type de alteração de usuário? User de update. Certo? E eu posso passar também o ID que ele está tentando alterar. Ó. O ID do usuário que ele está tentando alterar. Tá aqui, ó. Eu posso passar esse ID também. Ok? Salvei aqui. Vamos remover todos os breakpoints. E vamos colocar um breakpoint aqui. Na verdade, vamos colocar um breakpoint aqui dentro também. Ok? Vou dar um F5. E vou vir aqui, ó, no Update User. Eu vou criar um Authorization aqui. E vou passar o meu token que está lá, né? Já salvo. Acho que já está tudo meio que preparado aqui. Vamos ver. Invalid token. Tem que logar, né? Já passou mais de 5 minutos. Update user, beleza. Vamos lá? Ó, bateu lá. Beleza, ó. Então, primeiro de tudo, CTX Core Authorization. Vamos ver, ó. CTX Core Authorization. Tá lá a função de Authorization. Vamos ver. Vamos cair para dentro. Ó, Authorization. Vamos ver o que tá vindo aqui, ó. CTX é o CTX, né? Type. User no ID. Ó, ID tá vindo no ID. Então, vai ter um ID ali dentro. Ok? Permission. Deixa eu ver esse usuário aqui, ó. Dá até por aqui, né? Module. Ué? Tá no CTX, desculpa. CTX user, tá aqui, ó. Então, o cara tem um array, ó. Tem um array de permissões. Então, esse array existe. Agora, eu tenho que saber... Deu ruim aqui no meio do negócio. Pera. Por que ele deu ruim aqui? Ué? Vamos remover run, remove all breakpoints. Vamos colocar um breakpoint bem aqui, ó. Dar um F5zão de novo e mandar essa informação. Beleza, bateu direto lá. User permissions tá tudo aqui. User permissions tá lá. Ele vai fazer permissão igual ao type. O que ele tá dando de erro? Find of undefined. User permissions. Não é? Não é? Vamos de novo. CTX user... permission? Ai, caraca. Eu acho que eu escrevi o bagulho tudo errado lá. Vamos ver lá no login de novo. User sign in. Permissions. Faltou um S aqui, ó. Vou ter que arrumar nos outros também. Permissions. Sign in. Permissions. E aqui permissions também. Certo? Porque são as permissões do usuário. Ele não tem uma só, né? Beleza. Então, assim sendo, vamos ter que logar de novo. Logado de novo. Vamos lá para o update de novo. You're not authorized. Ok. Só dar um F5 aqui. Beleza. Send. Ok. Tá rodando. Authorization. Tem um pontinho aqui. Ué. Como que ele não bateu ali no update? Beleza. F10. You're not authorized. Direto assim. Por quê? Deixa eu colocar aqui. Ó. Permissions. Agora tem que verificar o permissions, né? Of course. Faz todo sentido. Então vamos lá de novo. Mandar. F5. Vou mandar aqui. Beleza. F10. Tá. Has permissions. Agora a gente vai ver se ele tem as permissões. Não. Ó, veio um defined. Ele não achou. Qual que é o type? User U. Vamos ver
nas permissões do usuário se ele tem user U. Tem user U. Ele deveria, inclusive, esse cara aqui, ó. User ID DBC 9. Ah, claro, tô tentando... Eu tenho que fazer certinho, vai. Vamos pegar todos os usuários aqui, ó. Quem que é o cara que eu tô logando? Eu tô logando com o Breno Mazieiro direto, né? Nos usuários, o cara que tem o Breno Mazieiro 3, 6, 2... Ah, direto, esse cara aqui. Então, o ID dele é esse aqui, ó. Certo? Então, update user. Quero fazer update. Ah, mas ele é admin, ele poderia. É aquele... Eu preciso verificar aquela função. Essa função aqui não tá funcionando. Então, vamos fazer o seguinte. Permission. Vamos colocar um negócio assim, ó. Que daí a gente consegue colocar um pontinho bem aqui, ó. Para todas as vezes que ele rodar dentro do... Coisa aqui. E aí eu poderia dar um return aqui. Poderia até dar um console. Mas o pontinho, eu só quero o pontinho aqui, ó. Beleza. Vamos dar um F5 aqui. E vamos dar um send. 10. Ok. Permission. C. U. Próxima permission. Permission user C de novo. E o type. User U. Permissão R. Tal. Permissão U. Esse cara tem que retornar true pra mim. User U. Ah, eu coloquei user. Cabeçudo. Lá no merge user é USR, não é user. Pronto. Achamos mais um bugzinho. Vamos lá. E beleza. Vamos no F5 aqui de novo. Vamos lá, ó. Entrou aqui dentro, vai pedir autorização. Vai fazer todas as... Deixa eu tirar esse cara daqui. Beleza, ele vai ver todos. E aí tem que ver se ele tem permission. Ó, tem. Certo? Então ele achou aqui. Dado que ele tem, ele vai verificar se o cara é válido. Ah, o cara é válido. Então, retorna true para esse cara. E aí ele vai tentar fazer o update do usuário. Certo? Aí ele vai deixar o cara passar para fazer o update do usuário. Certo? Agora, deve estar tendo um outro problema que o merge user está voltando vazio. Aí a gente vai ter que olhar dentro lá da função aqui e ver o que aconteceu aqui. Então vou lá, run, remove all breakpoints. Posso colocar um breakpoint aqui, ó. Beleza. Então dou um F5, já tá F5 ali. Mando trocar. Vamos ver o que tá vindo no result. Ah, tá 0. User ID. O que tá vindo no User ID? Ah, eu já tô dentro, ele não tem mais, né, informação. Eu teria que estar fora aqui. Então tem alguma coisa não dando certo aqui, ó. Então vamos lá de novo. F5. E mando. Vamos ver o que tá vindo de User ID. Tá vindo certinho. O 9, tô passando 9. Eu acho que ele não tá achando esse usuário. Não tem esse usuário no sistema, né? É exatamente isso. Ele não conseguiu fazer update porque eu tô tentando fazer update de um usuário que não existe. Muito provavelmente. Quer ver, ó? 979, ó. Se eu listar todos os usuários que tem, eu não tenho nenhum com ID 979. Vou pegar só ID para ficar mais fácil a minha visualização aqui. Exatamente, ó. Não tem nenhum ID com usuário 979. Certo? Vou pegar todo mundo, vou pegar só o meu próprio usuário agora, porque a gente já sabe que ele consegue alterar outros. Então vou pegar o meu usuário, que é esse cara aqui, ó. Então vou pegar esse ID aqui, ó. Vou pegar esse ID, vou lá no update user e vou tentar alterar esse usuário aqui. Certo? Eu vou colocar Breno Mazieiro 10, por exemplo. Certo? Vamos ver se ele altera. Invalid token. Já passou 5 minutos do token.
Vamos lá no update de novo. E, ó, pronto. Tá vendo? Agora ele tá alterando o usuário pra mim. Live muito meu casa. O que seria os asteriscos? Espero que você esteja gostando, cara. Seja bem-vindo ao Godstack, Marcelo Roses. Espero que você esteja gostando. Essas são aulas consecutivas, então eu já tenho várias outras aulas gravadas no YouTube. Se você quiser saber mais sobre tudo isso daí, a gente está construindo tudo, passo a passo, explicando tudo, como é que está sendo feito, debugando, olhando o código e falando sobre ele. Se tiver alguma dúvida, só me falar que eu vou estar aqui disponível para ajudar. Poxa, cara, fico muito feliz que você esteja gostando da live. Você é muito bem-vindo, sempre muito bem-vindo aqui. Bem, voltando aqui à vaca fria, então ele alterou o usuário. Vamos fazer o seguinte, deixa eu voltar o cara aqui para não ficar ali zoado. Tal. Vou logar com esse cara de novo, beleza? Users, vamos ver o que aconteceu com aquele usuário lá. Breno Mazieiro 7. Tem sim, ó, tá aqui, ó. Ué. Invalid username password. Porque quando eu alterei no update ele deve ter colocado um... Não, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O quê? Ué, tá aqui, ó. Username. O que será que eu alterei dessa vez? Ué. O que eu não tô vendo? 2, 7... Esse cara. Quando eu fiz update do password também, passando 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Será que o update do usuário... password ele tá passando direto, ó. Achamos mais um... de bug em bug a gente vai achando, né? A password tem que ser assim, ó. A password tem que ser encriptada, né? Então lá no update user, tá aqui, ó. Isso aqui tem que ser assim também, ó. Tá vendo? A gente tava só inserindo a senha ali no update do usuário. Eu fiz update, o cara não loga mais. E agora eu também não consigo... eu vou ter que tirar a autorização lá, porque eu não consigo mais alterar o usuário. Eu não consigo logar. Beleza. Então, update user, eu vou fazer um... Tá, eu posso tirar o header aqui. Vou mandar, beleza. Alterou. Vamos ver se ele loga. Voltou a logar, maravilha. Aqui eu volto essa authorization. Tento fazer, beleza. Volto a autorização para cá. Deixa eu tentar fazer. Beleza, foi. Nice. É isso aí. Tá fazendo o processo de autorização. E agora eu posso pegar esse mesmo processo de autorização, que é só essa linha. Ou seja, depois de toda essa conversa que a gente fez, cria a função ali, pega a token dali, de lá. Agora, cara, é só repetir essa linha todas as vezes que você quiser utilizar ela, né? Então, eu vou colocar aqui, ó, o processo de autorização aqui, só que em vez de ser user U, é user D, ó. Beleza? Então, vamos fazer o seguinte agora, fazer um teste, ó. Você vê que eu estou conseguindo alterar o usuário, porque eu sou um cara administrativo e também porque eu sou o mesmo cara do ID aqui, certo? O que acontece se eu me logar? Vamos ver se tem algum usuário aqui que ele... Vamos ver lá no users. Se tem algum usuário aqui que ele não é admin. Puta, eu coloquei todos os usuários como admin. Vamos criar um usuário novo. 7. Já tem. Vamos colocar 9. 8, né? Se eu criei o 7, foi o último 8. Criar o usuário. Esse cara já vem com todas as permissões. Por que tá fazendo isso? Vamos aqui no Create User. Role. Ele tá pegando o role do System. Não, né? Aí não é uma boa pegar o
o token do system, né? Porque o do system é o cara que tem a autorização de tudo, né? O melhor cara para pegar... a gente tem que ver lá na migration, né? Seed authorization. Eu tenho o cara... É o regular. É esse cara aqui que eu quero colocar. Né? Por falar nisso, quer saber? Vou no K-Database, ó. sudo rm... é isso. sudo rm.data -rf. Tá lá. Deletei todo mundo, ó. Pronto. Beleza. E aí, the clean docker compose app. Vou subir tudo de novo. Apaguei a base de dados, vou subir de novo, que deu um nuke ali na database. Certo? Então, se eu vim listar os usuários, não tem mais nenhum agora. Exatamente. Então, eu vou criar um usuário primeiro aqui. Certo? Cadê o create user lá? Create user. Eu ainda vou deixar fazer o system, porque esse primeiro usuário que eu quero criar, eu quero que ele seja admin do sistema. Certo? Então, vou mandar aqui. Beleza, esse cara tem. Agora, o usuário número 2. Vou colocar ó, usuário número 2. Aí eu já vou até trocar aqui, ó. Vai ser um regular. Certo? E aí eu vou criar o usuário número 2. Ó, ele não tem permissão. Ó. Permissão do cara. Ele não tem permissão dentro da minha aplicação. Então, primeiro de tudo, eu vou logar como um usuário admin. Certo? E vou tentar... Vou listar aqui todos os usuários. E vou tentar, como admin, trocar as informações desse usuário aqui. Certo? Então, eu sou um admin. Estou tentando alterar as informações de um usuário que não é admin. Certo? E aí, ele tem que me deixar fazer isso, certo? E eu quero transformar esse cara em 3, ó. 3, certo? Breno Mazieiro, 3. Send. Não validei, claro. Eu preciso validar o usuário, para isso eu tenho que pegar a informação do cara lá na base de dados, porque eu não fiz o worker ainda para fazer isso. Então, vamos entrar na base de dados e vamos fazer isso. Sem problema. Fecha aqui, fecha aqui. Dá os loads dos esquemas aí e tal. Não é o DevConfenster, é o TGS. Fechar essas coisas tudo aqui. Tal. Beleza. Vamos entrar aqui no TGS, ó. Stack, public, table, users. Eu preciso só setar. Vou já setar direto aqui, ó. Edit, set to null. Edit, set to null. Já vou setar para o null os dois. Os dois já tá válido, porque a gente teria que fazer todo aquele sistema de validação que a gente trabalhou na aula passada. Então vamos lá. Ó. Tá, então vamos tentar alterar. Então eu sou um cara logado como admin e estou tentando alterar a informação de um cara que não é admin. Certo? Validate first. Tá, porque eu preciso logar. Né? Ok. Update, beleza. Vamos lá, ó, ele deixa. Ele deixa eu alterar as informações. Como admin eu posso fazer isso, certo? Agora, vou até voltar o cara aqui como 2, né? 02, ficar 2 aqui, 2 aqui. Voltei, beleza. E agora eu vou me logar como um usuário comum, certo? Ou seja, estou me logando aqui como Breno02. Esse cara não tem permissões, é um usuário comum. Ele está logado no sistema, ele tem token, mas ele é um usuário comum. E agora eu vou tentar alterar as minhas próprias informações. E aí ele tem que deixar também. Certo? Olha lá, ele deixou. E agora eu quero alterar as informações de um outro usuário. Eu não sou admin, mas eu sou um usuário logado no sistema e eu estou tentando alterar informações de outro usuário. Vamos ver o que ele vai fazer. Ó, você não está autorizado a fazer isso. Certo? Então tudo que a gente queria está perfeito. Se eu sou... querendo trocar informações de mim mesmo, beleza, você pode. Eu sou admin, você pode trocar informações. Se eu não sou admin e não tenho permissão, mas estou logado e quero tentar alterar, ele não pode deixar. E se você não mandar o token também tentar, ele também tem que dizer, você não tem autorização para isso. Certo? Com isso, todo o processo de autorização, então, agora está garantido. Certo? Do meu sistema. Se eu quero alterar um usuário, eu tenho que ou ter permissão para fazer isso ou ser o dono daquela informação. Se uma das duas coisas forem válidas, aí ele deixa você fazer. Certo? E com isso a gente tem o processo de autorização. Eu inseri o processo de autorização
no delete também. Então, se eu tentar apagar... Deixa eu lá conferir no código se eu coloquei mesmo. Essa hora da noite. Ah lá, beleza, ó, a autorização tá lá no delete. Então, quando ele bater no delete aqui, a primeira coisa que ele faz é autorização para delete. Certo? Então, eu vou tentar me apagar hard. Não, apagar um admin hard. Ó, você não tem autorização para isso. Eu nem mandei o token, né? Eu poderia ter mandado o token aqui também. Ó, authorization e mando o token. Calculator, boas, como é que tá, meu querido? Tudo bem? Tranquilo? Acho que é o nome mais legal da Twitch, cara. Não sei porquê, não me pergunte, mas eu gostei muito do Calculator. Queria até roubar o seu nick. Muito bom. Peraí, se você é o Calculator 99, quem que é o... Existe um Calculator? Só o cara que é só Calculator na Twitch? Deve ter, né? 99 porque você nasceu no ano de 99? É bem meio que óbvio. Ou seja, 22 anos. Entre 21 e 22 anos, mais ou menos. Deve estar 21, 22 anos, tá nos últimos anos de faculdade já. Tá para se formar. Se entrou com 18. Tá, já tá pronto ali para... Nem fez faculdade, né? Falou, vou viver a vida. Sou milionário, vou ficar no meu barco vivendo a minha vida. Tá certo. 2 anos na indústria. Que tipo de indústria? Desenvolvimento de software ou indústria... Sei lá, qual tipo de indústria? Sim, como deve. Ué, olha aí que legal. Como é que você entrou no mundo dev sem informação e tal? Como é que você fez para se inserir no mundo dev? Através de algum curso, um técnico? Como é que foi? Começou cedo. Nice. Sim, me formei de autodidática com a internet. Pô, legal, cara. Legal. É isso que eu tô tentando fazer, inclusive. Fazer com que mais pessoas possam ter esse tipo de formação autodidática. Né? Tem muita gente que gosta de computação e tal e acaba não tendo grana para fazer uma formação, né? Uma propriamente dita formação, né? Como uma universidade, um curso e tal. É, Você não é o único, cara. Bem, eu fiz faculdade e tal, eu fiz lá a parte toda, mas eu sei que tem muita gente que não tem oportunidade e tal. E muitas vezes até os cursos que estão oferecidos pela internet são bons cursos, são muito caros, né? Então eu falei, quer saber? Eu vou pegar tudo que eu sei, vou colocar e vou deixar em YouTube aí disponível. Pode ser que ajude alguém, né? São longas aulas, mas elas são o mais explicadas possível. Bem, com o processo de autorização, outra coisa também interessante de se fazer é validação de dados, né? Que eu tô até vendo aqui, ó, Validate User Data, e eu sei que não vai ser tão complexo assim de fazer, então vamos fazer isso. Mas eu só não vou entrar muito em detalhe da funçãozinha que tem, né? Porque eu mesmo criei uma função de validação, certo? Eu vou até copiar ela, certo? Na cara dura aqui, ó, vou copiar ela e vou colocar ela no core aqui, certo? Porque ela é bem grandinha, certo? Tem várias coisas, algumas delas estão até comentadas, vira e mexe eu tento até melhorar um pouquinho esse código é antigo, uma parte foi eu que fiz, uma parte foi um outro camarada que já trabalhou comigo que fez. Aí as pessoas me falam, por que você não usa IUP e essas coisas assim? Porque eu acho que é muita biblioteca para pouca coisa, né? Porque o GraphQL, de uma forma geral, se você olhar nos domínios, né? Então você olha no domínio aqui, o próprio GraphQL já vai estar te garantindo, por exemplo, que é uma string que é obrigatória, que é um user data, enfim, que já é um tipo de um tipo,
Então toda essa questão de verificação de tipos, né? Essa verificação mais sistemática dos tipos, ele já faz, né? O GraphQL já vai fazer para você. Garantir que é um boolean, string, float, int, data e todas essas coisas, ele já vai garantir para você. O que o GraphQL não garante? O GraphQL não garante, por exemplo, o length de uma string. Ele garante que é uma string, mas ele não garante que a string tem de tanto a tanto. Então você precisaria fazer essas validações. Então, por exemplo, quando é um e-mail, você tem que garantir que é um e-mail, né? Então o GraphQL só se preocupa em garantir que é uma string. Então você teria que fazer uma função para isso. Não são muitas coisas que tem que se garantir. Então tá vendo? Eu estou colocando máximo, mínimo. O enum nem uso mais o enum, porque o próprio GraphQL já garante isso também. Number também não preciso garantir, porque o próprio GraphQL já garante isso. E-mail domain. Na verdade, é muito mais por uma questão de length da string e esse e-mail e domínio do e-mail, que são coisas que eu acabo utilizando. Todas as outras eu nem uso mais, certo? Nenhuma delas eu uso mais, porque isso tudo já está inserido no GraphQL. Como essa função é uma função de muitos anos atrás, quando, né? Então, tem coisas aqui que o GraphQL nem garantia na época, um number, né? Ele não verificava, ele tinha um outro tipo lá. E essas informações, required, se era required ou não, depois eles inseriram required e todas essas coisas. Então isso aqui foi ficando obsoleto. Então eu uso mais isso para garantir se é um length ou não. E basicamente vocês vão ver que, cara, é uma funçãozinha bem simplesinha que ela vai pegar aqui. Quer ver, ó? Eu vou até utilizar ela e você já vai ver o quão simprão que é usar isso daqui, ó. Depois o código vai ficar disponível, né? Então vocês podem dar uma olhada depois. Pode até modificar, apagar um monte de coisa. Você viu o tanto de comentário que tem na função? Porque várias coisas já foi deixando de ser necessário utilizar, certo? E aí, para usar isso daqui, é relativamente simples, certo? Então o que eu gosto de fazer? Eu gosto de vir aqui na aplicação, ó, New Folder e Validators, ok? Dentro dessa pasta de validators aqui na aplicação, eu vou criar um arquivo aqui, ó, pode ser index.js mesmo, certo? E aí como é que vai funcionar esse negócio aqui, ó? Eu preciso criar um objeto primeiro, então ó, const, vou dar o nome do mesmo domínio que eu estou trabalhando, né? Então vou chamar de user rules, ok? User rules. E aí eu preciso passar um array, ok? Nesse array eu preciso passar um key, que é qual campo que eu estou querendo validar. Então, por exemplo, eu estou querendo validar o campo nome. Que tipo de teste que eu quero fazer com esse campo? Olha, eu quero fazer um teste do tipo length, certo? E eu quero validar esse cara de 2 a 150, certo? Pronto. Tá vendo esse 2 pontos que eu coloquei aqui, ó? Então, esse aqui é o mínimo e esse aqui é o máximo, certo? Então, vou fazer a mesma coisa com, por exemplo, né, a picture. Certo? Quero que seja de 2 a 150 também. Outro cara que eu quero testar, e-mail. Quero ver se é um e-mail válido. Certo? E aí não é mais essa regra, é a regra de e-mail. Certo? E aí eu vou ter o username e password. Username e password. Password. Ok? Também tem que garantir que esses caras são de 2 a 250. E aí aqui, ó, eu posso criar uma função aqui, na verdade, const validators vai ser uma arrow function, ok? E export default validators, ok? Esse cara, ele precisa receber o CTX e os parâmetros que vão ser da requisição, certo? E aí eu só uso lá, ó, CTX core validation, ok? Que é o nome desse cara aqui, ó, validation, que ele vai validar os dados, e eu passo os parâmetros e o user rules para ele, certo? Opa, temos um novo inscrito no canal, Eduardo. Eduardo Tel. E aí, cara, como é que tá, cara? Saudade, pô. O Eduardo Tel, ele trabalhou comigo, é um dos melhores front-ends do Brasil, certo? Caso isso daqui, né, não tenha quebrado lá dentro do próprio validation,
Porque esse validator aqui, ó, que a gente criou, se ele encontrar algum erro, ó, ele usa o próprio Apollo Error para cuspir dizendo que houve um erro, ó. Fiquei emocionado agora, sou eu mesmo. Ah, te conheço, cara. Te conheço. E aí, como é que tá a vida, cara? O Eduardo Tel trabalhou comigo numa empresa lá no sul do Brasil. A gente trabalhou junto. Bem, então, se houver algum erro, ele já vai cuspir um erro dizendo, olha, houve um erro nos parâmetros da requisição que você está me mandando e tá aqui os erros. Inclusive, ele vai mandar quais são todos esses erros, né? Ele vai processar todos eles e vai enviar de volta. Certo? Maravilha. Então, ó, tenho esse cara aqui. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que ir na função de merge de user, eu vou ter que importar aquilo lá. Import. Vou ver se eu chamo ele de validator mesmo. Então, ó, validator from ponto barra que eu preciso pegar lá de trás. Validators index.js. Lembrando que no back-end, como eu estou usando toda aquela questão de modularização, então eu posso eu preciso usar o .js, beleza? E para eu validar os meus dados, né? Se você dar uma olhada, se você der uma olhada aqui no validator, eu só preciso dos CTX dos parâmetros da minha requisição. Então eu vou fazer exatamente isso no merge user aqui, ó. Vou vir aqui, ó, validar os dados, ó. Vou só chamar o validator, vou passar o CTX e o user data. User data, tá lá. Certo? E, obviamente, para criar um usuário, eu preciso fazer a mesma coisa. Então, vamos lá. Só ver. Então, primeira coisa que você faz, e aí a gente chega naquele ponto de qual é o papel da camada de aplicação. Ó, camada de aplicação vai ser sempre muito parecido com isso. Sempre autorização, validação dos dados chama infraestrutura. Validação, autorização dos dados chama infraestrutura. Cara, tá aqui, ó. É isso que vai ser a sua camada de aplicação em 90% dos casos. De vez em quando, logo depois da validação, você vai ter que fazer mais alguma regrinha de negócio, busca uma informação aqui, uma ali, mas a maioria das vezes autorizou, validou o dado, manda para a camada de infraestrutura que agora é a vez dela de resolver isso, certo? A gente precisa testar isso, ok? Então vamos tentar criar um usuário, só que daí o nome do usuário vai ter uma letra só. Vamos ver o que acontece. Ó, teve um erro. Ele falou, ó, teve um erro validando os parâmetros. Ele tinha que ter dado o meu details aqui, ó. Só achei estranho isso. Vamos pegar um e-mail não válido aqui também. Vamos remover isso aqui, ó. Continua dando que está inválido. Mas ele deveria estar retornando com os erros. Deixa eu vir aqui então. Remover todos os breakpoints. E vou colocar um breakpoint bem aqui, ó. Que ele provavelmente vai bater aqui, certo? No F5, send. Olha lá, bateu bem ali. Vamos ver nos erros o que ele tem. Ué. Por que ele não pegou isso aqui? No meu servidor eu acho que eu não fiz isso ainda, né? Aqui. Não, format error tem sim. Ué, vamos ver como é que tá esse erro aqui. F10. Tá. Vamos fazer o seguinte. Run remove all breakpoints. Vou parar a requisição. Certo? Esse cara abriu o Node Modules, né? Fechar o Node Modules aqui. Vamos lá no meu servidor, ó. E eu vou colocar um pontinho aqui, ó. Vou dar um F5, certo? Vou fazer uma requisição, beleza. O que tá vindo no erro? Tá vendo todas as informações, beleza. Vamos passar o error log aqui e vamos ver o que tem no error log. O detail tá vazio. O que seria o detail? Será que o novo extensions? Olha só, o Apollo Server mudou, cara.
Error extensions exception. Ah, puta, o Apollo Server mudou a informação, porque antes ela ficava dentro do exception. Aquele dado ficava aqui, então eu retornava o próprio exception, que ele retornaria essas duas informações aqui pra mim, ó. Key com a message dentro, ó. E aí eu teria todas essas informações lá, e agora ele não tem mais. Então, agora eu acho que eu tenho que retornar direto. Vamos ver o que acontece. Agora ele retorna direto, ó. Dentro do detail. Ah, tá. Beleza. Mas eu não quero o code, porque o code já tá lá fora. Eu não quero o code, não quero o exception, né? Então vamos fazer o seguinte. Já que o Apollo mudou, eu vou ter que apagar essa informação. Error. .extension. O que eu quero tirar daqui? Code e exception. Code. Vou apagar isso e vou apagar o Deixa eu ver aqui. Exception. Vou ver aqui. Vou copiar esse cara aqui e passar aqui. Beleza, o que tá reclamando? Ah, tá. É o mesmo desse cara aqui. Beleza. Vamos ver como é que fica agora. Agora ficou exatamente do jeito que eu quero, ó. Beleza, então ele está retornando um objeto de erro para o front-end. Hoje eu estou trabalhando com a parte de autorização e validação dos dados. Quando você faz uma requisição para o back-end. Certo? Então ele está mandando certinho para mim, ó. Então, mas daí ele precisa do code aqui, né? Eu não posso apagar o code. É só o exception mesmo. Ele vai repetir o code, mas... Mas eu não queria o code repetido ali dentro, cara. Pô, Apollo, por que você foi mudar esse tipo de coisa, né? Não é o tipo de coisa que a gente muda. E fica muito estranho. O jeito que o Apollo fez agora ficou muito esquisito. Porque ficou 0, 1 e informações string, tipo code. Não faz o menor sentido. Isso aqui tinha que estar dentro de um objeto específico, né? O Apollo tinha isso antes. Ele deixava isso dentro da exception. Essas informações lá organizadas e detalhadas. E agora ele colocou do lado de fora... Ai, Apollo, não me faz uma coisa dessa. Não me faz pegar nojo. Tudo bem. Eu não vou apagar, vai ficar esse code aqui. Por que eu não gosto desse code aqui? Porque antes, lá no front... eu vou ter que apagar esse code de qualquer forma. Vou ter que dar um jeito ali. A gente vai dar um jeito. Mas o que acontece? No front-end, por que eu faço isso aqui dessa forma no GraphQL? Porque facilita muito para o front-end. Porque quando ele recebe o erro de volta, ele pode olhar, por exemplo, se ele está validando um formulário, ele pode olhar o detail, e no detail ele pega o key, que vai ser o nome do campo no formulário, que é o name e o e-mail, tá vendo? Então ele vai bater certinho, então ele vai pegar, ele vai verificar no formulário dele se aquele campo do formulário está recebendo um erro ali dentro. Então eu faço um map e verifico se aquele campo do formulário tem aqui lá no erro, certo? Se eu fizer um map agora, ele vai fazer um map do 0, do 1 e do code, que não faz nenhum sentido, senhor Apollo. Então, se tiver alguém da Apollo escutando, desfaz a cagada que vocês fizeram, porque antes estava certo. Não mexe em coisa que está funcionando, Apollo. Se está funcionando, não mexe. Mas tudo bem. 0 e 1, eu vou ter que só que... Vamos ver o melhor jeito de fazer isso. Porque eu tenho que colocar... beleza. Eu posso fazer isso aqui, ó. Eu posso fazer isso aqui, ó. Const code igual esse cara. Const code igual esse cara. Ok. E aí aqui eu vou poder fazer isso, que ele vai pegar o código direto. E abaixo, né? Abaixo disso eu vou poder fazer o delete que eu queria. Mas aí eu fiquei fazendo, né?
coisa que não precisava. Um monte de organizando o erro pro front-end. É isso que eu tô fazendo. Certo? Olha lá. Agora não tem o code aqui, tem o code aqui, ó. Certo? Então, agora quando o front-end receber a informação do back-end, ele verificar. O código é params arguments invalid. Se ele verificar que é isso, então ele sabe que tem algum erro no formulário que ele enviou para o back-end, certo? E aí ele vai poder fazer um map mapeando todo esse objeto de detail, e aí ele vai pegar o 0, 1, então, vamos supor, ele está lá num campo do formulário específico, name, e aí ele chama uma função que mapeia o detail, procura dentro do detail se tem alguma key com name. Se tiver, ele consegue pegar as mensagens. E aí, essa mensagem ele consegue colocar no front-end, certo? Essa é mais ou menos a ideia. Então, eu consigo validar algumas coisas também para o front-end, certo? É lógico que o front-end já deveria saber que tem um length de 2 a 150 e etc, etc. Mas isso a gente está pensando num front-end web, alguma coisa assim. Mas e se for informações entre servidores, né? De alguma pessoa utilizando essa sua API para fazer uma requisição e tal. É muito interessante que ela receba esse tipo de informação também, porque talvez ela esteja fazendo um formulário pelo Insônia na mão para fazer um teste na sua aplicação e tal. Então ele consegue ver mais claramente, certo? Porque olha só o que acontece. Eu vou mostrar para vocês, ó. Eu vou só dar um return. Vamos fazer o seguinte, ó. Return error, certo? Olha só. Por que eu arrumo o erro? Por que eu arrumo o erro? Vou mandar aqui, ó. Olha só o que chega lá pro front-end se eu não arrumar o erro. Cara, errors, aí ele tem o message aqui, legal, ele vai mandar location, path, extensions, que daí tem de novo dentro do extension essas informações, que tem o code de novo, tem extract trace, tem... Cara, é aquele monte de informação que o front-end olha e fala, pra que... Tipo, meu, o que é isso? Não tá bonitinha a informação pro front-end, não tá, sabe, de um jeito que o front-end só bate o olho e fala, já sei o que é. Olha essa quantidade de informação que eu mando pro front. Preciso mandar? Não preciso. Então é aí aonde eu arrumo o objeto de erro, né, para ele sempre ser padronizado e sempre ser simples. Então olha a diferença que vai ser agora, ó. Olha lá. Tô recebendo uma informação mais clara. Qual que é a mensagem que eu tô mandando pro front-end? Teve um erro validando os parâmetros. Código. Params argument invalid, porque daí ele pode usar isso daí. Detalhes, tá ali, ó, detalhe. Erro 0, deu erro no nome, message. Deu erro no e-mail, message do e-mail. Fica bem mais simples, né, para o front-end trabalhar com essa informação e aí ele não sofre tanto, né? Então se eu fechar aqui, ó, é sempre essas 4 informações. O front-end sabe sempre que vai receber a mesma coisa, clara, simples e mais fácil para ele. A Twitch criou hoje uma categoria para devs. Klaus Everwalking Dev, tá? Para technology, não competir com science. Já veio até a criação da galinha nessa categoria. Software e Game Development. Opa, vamos ver isso daí então, Vamos ver isso daí. Editar dados da transmissão, se eu não me engano. Categoria. Vamos ver aqui se tem Software and Games Development. Nice. Concluído. Software and Games Development. Poxa, que legal, cara. Klaus, muito obrigado por esse tipo de informação, cara. Ajuda bastante a comunidade também, né? Achei demais, estava faltando essa diferenciação. É verdade. Eu não reclamo, ser bem sincero, tá dentro da categoria de Science. Eu espero, inclusive, que tecnologia esteja dentro da categoria de Science, né? Quando você está lá e está disponível. Mas, cara, muito obrigado pela informação. Já até troquei, inclusive. Já está ali. Espero, né? Porque a categoria de desenvolvimento de software, eu acho que está bem forte dentro da... Eu não sei se ela está bem forte ou se eu assino um monte de gente que é desenvolvedor de software e tal. Mas eu conheço bastante gente fazendo canal de Twitch sobre desenvolvimento de software. Isso é muito importante, isso é muito legal para a comunidade como um todo. Tem bastante gente começando um desenvolvimento de software, ou tem gente já velha e que está aqui dando aula, como eu, por exemplo. Mas é muito importante, eu acredito que é muito importante para a Twitch que a gente possa ter
ter esse tipo de diferenciação. É bem legal criar um ambiente, uma comunidade de desenvolvedores de software, pessoas interessadas nisso, né? Então, poxa, muito obrigado pela informação, cara. Legal mesmo. Não me interessa por ver lives de jogos. Então, assim, eu tenho alguns canais de live de jogos, mas muitos dos canais que eu tenho são relacionados a desenvolvimento de software mesmo. Porque me interessa, né? Então, e tem comunidade, tem brasileiros como o Daniel da Heart, a Isabela, que é da Heart também, tem estrangeiros também nos meus canais, principalmente pessoal de DevOps, pessoal de inteligência artificial, né? O Melkdev trabalha com inteligência artificial, ele é muito bom, gosto do canal dele, ele é engraçado também, né? Então é sempre bom ver pessoas engraçadas. Mas, pô, muito legal. O Marcos Bruno Dev, né? Pô, o Marco Bruno não precisa nem falar, né? O Marco Bruno é uma lenda do desenvolvimento de software e da Twitch. Mas é mais ou menos esse povo aí que eu normalmente sigo, né? Legal. Então, validação de dados, olha. Então, a gente já tem a nossa validação de dados funcionando aqui. Vamos ver, validate user. Ok, merge user. Então, ó, agora eu acho que a nossa camada de aplicação, ela tá mais completinha, tá vendo? Agora a gente tem um processo de autorização, um processo de validação de dados. Ou seja, da agora para frente, todos os outros domínios que a gente criar vai ser praticamente mais do mesmo, percebe? Vou criar um domínio, sei lá, de livros, certo? Então, listagem de livros, criação de livros, alteração de livros, deleção de livros. Você sempre vai chamar ali aquela funçãozinha de autorização, aquela funçãozinha de validação de dados. A sua camada de aplicação, ela fica bem concisa agora. Ela fica bem simples e fica bem claro para quem está vendo o que está acontecendo e a sequência com o que está acontecendo. Você fala assim para mim, por que você não coloca, por exemplo, validação de dados e autorização? Porque, cara, se o cara não está autorizado, não precisa nem validar o que o cara me mandou. Você não está autorizado. Você já quica o cara e fala, mano, você não está autorizado. Então, nem continua fazendo a requisição do sistema. Qual que é a diferença entre application, layer e domain? Muito boa pergunta. Eu não estou trabalhando com domain drive design, mas eu roubei a ideia das camadas do domain drive design, certo? Então eu posso colocar aqui, ó, domain driven design layers. Vamos ver se o Google me ajuda. Maravilha, é isso aqui, ó. No livro do domain drive design é exatamente essa imagem aqui que você vai ver, certo? Então, são essas as camadas que ele diz que são um mínimo de camadas que você tem que ter na sua aplicação. Cara, o domain drive design é muito mais do que isso, tipo, muito maior. Mas o que eu fiz quando eu estava desenvolvendo a Godstack? Mais uma vez, a Godstack ela é focada para os júniors. E eu acho que o domain drive design ele tem uma burocracia e uma complicação muito difícil para quem está começando. Você vai apanhar demais. Então, o que eu pensei? Eu falei, domain drive design a pessoa vai apanhar demais, mas as camadas são muito importantes para os conceitos que depois, quando ele vai passar a mid e a senior, se ele tiver esses conceitos, ele consegue evoluir para toda aquela coisa de injeção de dependência e tudo aquele negócio que vier depois. E aí eu olhei para essas camadas e falei, elas pelo menos eu preciso usar. Por quê? O que ele diz nessas camadas? Então vamos lá. User Interface. Bem, User Interface é você separar a camada de você mostrar as suas informações, que no nosso caso é SPA, é o React. Eu vou usar o React. Então, separa essa camada. É isso que ele está dizendo. Beleza. Quando essa camada fizer uma requisição, certo? A primeira camada que vai ter que receber isso é a de aplicação. Na camada de aplicação, nós temos também, também conhecida como a camada de regras de negócios. O que vai dentro de uma camada de aplicação? Autorização, validação dos dados, a sua regra de negócio que você tiver, e aí você chama infraestrutura, certo? O que vai na camada de infraestrutura? Na camada de infraestrutura vai chamadas para banco de dados,
chamadas para outras APIs, salvar arquivos. Então, tudo que não é relacionado com a regra de negócio, tudo que não for relacionado com a regra de negócio, ou seja, não for parte de autorização, validação de dados ou efetivamente conferências de regra de negócio, é relacionado ao banco de dados, a uma camada, enfim, tudo isso que eu já falei para vocês, aí é infraestrutura, certo? E o domínio? O domínio é o meu modelo de dados. É onde eu vou dizer para o meu sistema como que o meu modelo de dados é, certo? Então tem até todas as explicaçõezinhas aqui. Deixa eu passar esse, porque deve ter uma explicaçãozinha aqui. Eu acho que isso daqui é uma parte do livro, pra ser bem sincero. Cadê vocês? Tá aqui, ó, vocês, ó, tá lá. Entendeu? Então, essas camadas são as camadas que eu utilizo, ó. Então ele até escreve aqui. E obviamente, né, quando você lê o livro lá Domain Driven Design, enfim, sou brasileiro, eu dou uma brasileirada nos inglês. Mas se você lê o livro especificamente, isso aqui está no comecinho do livro. Tá bem no começo do livro. Então ele está só mais ou menos fazendo essas divisões. E aí, obviamente, vai entrar interfaces, vai entrar injeção de dependências, vai entrar um monte de coisa. E mais uma outra coisa. O Domain Driven Design é uma outra coisa também que as pessoas não percebem. Ele não é só sobre desenvolvimento de software. Ele é uma questão de gestão de um produto de software de uma forma geral. Então ele é muito maior do que só essa camada. Mas o que eu fiz? Eu preciso desenvolver uma aplicação que um júnior possa entender e ele possa desenvolver software com qualidade, né? Não é só fazer um software ali, mas ele possa realmente fazer software com qualidade. Então, o mínimo de qualidade que ele precisa é dessas camadas e essas camadas muito bem divididas. Porque depois de um tempo trabalhando com essas camadas e entendendo elas, vai dar um clique na cabeça do júnior que ele vai falar, peraí, mas agora eu estou precisando que essa infraestrutura ela seja refeita, que aí eu possa separar e os domínios sejam independentes. Vai chegar lá, certo? O júnior, ele evolui até lá, depois ele usar um tempo isso, ele fala, peraí, mas agora eu quero independência de domínio. Para independência de domínio, precisar de fazer alguma coisa que eu possa receber uma parte do sistema já pronta. Então eu preciso injetar essa parte. Então eu preciso injetar as dependências de um domínio para que ele possa ser independente. Olha que né? E ele chega lá. Ele com certeza chega lá nesse raciocínio. Mas, se ele pelo menos não entendeu essa simplicidade, esse primeiro passo, aí fica difícil para ele chegar até aquela outra parte. E isso é um dos contrapontos que eu coloco com muitos cursos que eu vejo por aí, né? O cara já joga o cara lá no meio do injeção de dependência, cria classe que estende classe, não sei o que, e tudo é escondido, e você não sabe de onde vem o código, extends, imports, implements. E a hora que você vê, você fala, meu Deus, tipo, cara, que código é esse? De onde vem isso? Não sei o que está acontecendo. Então, o que eu fiz? Eu fiz o inverso. Eu simplifiquei o máximo que podia tudo e deixei tudo bem organizadinho, né? Então, se você vê o back-end, eu já tenho um core ali preparando para aquele dia que ele pensar em fazer injeção de dependência, ele já tem um core separado. E aí, as camadas, então, já tem os domínios, então ele vai criar aqui o domínio de user, domínio de tudo que ele quiser. E já tem as camadas separadinhas aqui, certo? O dia que ele falar, puta, preciso de uma injeção de dependência para isolamento de domínio e tal. Aí ele já vai falar, então eu posso fazer isso, tirar isso daqui, colocar ali e tal. Porque ele já vai saber o que está acontecendo. Ao mesmo tempo que isso daqui funciona, cara. Funciona muito bem, vai funcionar para 80%, 85% dos softwares que você desenvolver. Tirei uns por cento, não sei da onde. Senti um cheiro de número aqui e chutei. Mas vai. Eu tenho uma certa licença poética para utilizar porcentagens. Uns 85% dos softwares que o cara desenvolve. Digo mais, 86,7% dos softwares, já posso usar qualquer porcentagem. 86,7% dos softwares que o cara desenvolver, eu acredito que
com essa estrutura, ele consegue entregar muito bem e ir muito longe com isso tudo, né? Eu acho que se não mostrarmos o lado feio das coisas, vai ser complicado entender a boa arquitetura. Então, a gente não chegou no avião A302 se a gente não construiu o Teco-Teco lá, né? Se não fosse o Alberto Santos Dumont, pai da aviação, criar o primeiro avião, dar a volta em torno da Torre Eiffel e tal, com aquele 14 bis, né? Então, se não fosse o Santos Dumont fazer aquele primeiro Teco-Teco vagabundo, que só conseguiu dar a volta em torno da Torre Eiffel, a aviação não tinha chegado aonde chegou. E os aviões não tinham chegado aonde chegou. Então, a gente precisou dar esses passos, a gente precisou caminhar por essa história e perceber essa história acontecendo. Eu acho interessante que tenha as coisas feias e complicadas. Mas para uma pessoa que estiver aprendendo, que ela tiver a oportunidade de fazer um curso como esse daqui que eu tô criando, eu jogar um júnior na fogueira desse tudo, ele vai levar muito tempo para chegar lá. Ao passo que, se eu mostrar esse simples para ele e ele consegue entregar software de qualidade com isso daqui, pode ter certeza absoluta que você consegue colocar isso do jeito que está aqui, você consegue pegar esse software, colocar em produção e vai rodar muito bem, muito rápido, certo? Quais vão ser os contrapontos disso? Se num futuro você quiser fazer um isolamento de domínio e tal, mas isso seria para softwares de altíssimo, entendeu? Aí você precisaria refatorar esse código para poder daí utilizar essa questão da injeção de dependência e tudo. E aí você fala, mas se eu quiser trocar o banco de dados? Cara, se você quiser trocar o banco de dados, até com essa infraestrutura não vai ser tão difícil, porque você vai mexer só na camada de infraestrutura. E se eu quiser ter 2 bancos, mais fácil ainda. Só injeta outro banco de dados no contexto e qualquer aplicação que quiser, qualquer resolver que quiser utilizar, ele chama a infraestrutura e a infraestrutura vai, ao invés de dar um ctx.dbnext, ele vai ctx.db mongo, né? O mongoose, né? Na verdade, ele usa o mongoose. Então você pode usar, nessa estrutura que está aqui, você já pode usar múltiplos bancos, por exemplo. Você pode... cara, tem muita coisa que isso daqui já te provém, entendeu? Como eu disse, 86,7% dos softwares você já vai conseguir trabalhar nessa estrutura tranquilamente e ela vai te levar por muitos anos tranquilamente. A hora que você sentir, você já é um cara mais preparado e você vai conseguir entender o que é preciso fazer para trocar essas informações. Muito provavelmente, inclusive, um júnior trabalhando com esse tipo de estratégia por 1 ano, se ele se debater com outro tipo de estratégia e tiver alguém, obviamente, para mais ou menos apontar algumas coisas, né, o júnior provavelmente vai falar, peraí, mas onde que está a regra de negócios? Mas onde que está a camada de infraestrutura? Onde que está o domínio? Ele já vai automaticamente olhar para o código e falar, tá. Então essa camada está aqui, a outra camada ele isolou, agora ele está fazendo injeção e tal, então quando ele pega, e rapidinho ele entende. Mas, mais uma vez, se você só jogar o cara ali no meio do... né? Quando era criança, né? Aqueles pais que pega a criança, joga na piscina e fala nada. Entendeu? Poxa, ao contrário do pai que entra dentro da piscina, bate os braços aí, vai e tal, coloca a boinha, ajuda, depois tira a boinha, eu tô aqui com você, tenta. O cara dá uma afogadinha, levanta, entendeu? A criança aprende muito mais rápido. Agora lá no desespero, afogando e tal, né? É muito mais traumático. Eu acho que esse caminho é um pouco mais tranquilo de se percorrer. Era só para falar sobre... era só para... mania de explicador e professor, né? Você faz uma pergunta e ele responde um mundo. Mas enfim, espero que eu tenha pelo menos dado uma resposta sobre as camadas aqui. Enfim. Bem, com autorização, com validação, com todas essas partes feitas, nós vamos ficar por aqui. Voltamos às terças e quintas-feiras, todas as terças e quintas-feiras, no Brasil, das 6 às 8 da noite. Aqui em Portugal, eu moro em Lisboa, né? Então, aqui em Portugal, das 10 à meia-noite. Vamos voltar na próxima. E na próxima, como isso tudo está pronto, vamos entrar no Worker
de background, ou seja, fazer uma coisa que vai ficar ali por trás rodando, observando o banco de dados, ver se alguma coisa mudou para ele entrar em ação, certo? Que é um outro tipo de interface que a gente vai ter na nossa API, certo? Então, as interfaces da API também, teve uma aula que eu expliquei sobre as interfaces e o que elas eram. Então, a gente vai criar a segunda, né? A primeira foi HTTP e a gente vai criar agora workers de background. Pessoas, foi mais uma vez incrível estar com todos vocês aí, a presença de todas as pessoas que participou dessa live hoje. Espero que vocês possam participar, espero que vocês estejam gostando dessas aulas. Para o pessoal do YouTube, se vocês quiserem vir também para a Twitch, ao vivo, vocês podem fazer suas perguntas. Podem fazer suas perguntas nos comentários do YouTube também, que eu leio, tento ajudar o pessoal. Podem entrar em contato comigo lá no Discord, né? Vocês podem entrar no Discord, deixa eu dar uma exclamação no Discord aqui, ó. Exclamação Discord está lá, vocês podem entrar no Discord também, pode fazer pergunta para mim. Eu tô sempre por lá, então o que eu puder ajudar, todo mundo que eu puder ajudar, eu vou fazer o máximo para isso, certo? Vamos mandar vocês... o Daniel tá online, beleza, então vamos lá pro Daniel. E foi muito